Fiquemos de pé ainda para a leitura da palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 10. O título dado a esse trecho é Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de tudo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temereis. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vide, figueiras e romeira, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Nos mantemos em pé, aguardando Dom Ximenes, enquanto louvamos o Senhor. Jesus é melhor sim que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo. Enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu
Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Podem sentar. Depois de 43 anos pregando em pé, agora estou pregando sentado. E confesso que até gosto. Não pelas razões que me fazem pregar sentado. O problema é que Carmen, minha esposa, diz que eu falo demais. De modo que eu sempre deixo alguém de prontidão para puxar a minha alva, se por acaso eu me estender muito. Amém? Queridos, eu quero fazer uma pergunta bem objetiva. Quantos de vocês aqui já viveram, já experimentaram na vida o que nós chamamos de deserto? Quantos tiveram deserto já? Olhe, que coisa tremenda. Vou fazer uma segunda pergunta, mas não precisa levantar a mão. Fique quieto, fique quieta. Quantos de vocês hoje, atualmente, estão atravessando um deserto? Fique com a resposta para você e para Deus. Uma das coisas mais impressionantes nesse deserto que a Bíblia fala é que Deus poderia ter levado o povo do Egito a Canaã por uma rota em que a viagem seria de 6 meses. A rota que passava por Ashdod, Asquelon, onde hoje é a faixa de Gaza, à margem do Mediterrâneo. Os estudiosos calculam que no máximo em 6 meses eles sairiam do Egito e chegariam na terra prometida. No entanto, Deus optou levá-los por uma rota que durou 40 anos. Imagine se você me fizesse a seguinte pergunta: bispo, eu quero ir para Lisboa, Portugal. Qual a melhor maneira de chegar lá? E eu respondesse a você dizendo: você pega um voo de Recife para Buenos Aires, de Buenos Aires para Joanesburgo, na África do Sul, de Joanesburgo para Frankfurt, na Alemanha, de Frankfurt para Londres e de Londres para Lisboa. Você ia, com toda certeza, dizer: o bispo não está bem. Há alguma coisa errada, porque há um voo direto de Recife a Lisboa. Mutatis mutandis foi o que aconteceu. Havia uma rota mais curta, mais objetiva, com menos riscos. Mas Deus escolhe, na soberania, depois de 435 anos de escravidão, que a liberdade fosse vivida num caminho que incluía um deserto e 40 anos de viagem até chegar à terra prometida. Eu, pessoalmente, gosto de desertos, não dos desertos da gente, desertos. Já andei por vários, o norte do Saara, Negev, Aravá e outros. Eu gosto da topografia do deserto, eu gosto do silêncio do deserto. Acho o silêncio do deserto uma das coisas
mais extraordinárias daquele meio ambiente. A cidade nos roubou o silêncio, nem à noite temos mais silêncio, mas o deserto é calado, é silente, e leva você para dentro de você de forma quase compulsória. O que eu quero nessa manhã, para aqueles que viveram deserto e para os que estão vivendo os seus desertos, é retirar lições desta decisão de Deus como mestre, que opta pelo mais difícil, que opta pelo mais complicado, que opta pelo mais arriscado, que opta por uma rota que nenhum de nós, no exercício do bom senso, jamais iria escolher. Por quê? Porque às vezes o caminho que Deus nos leva, apesar de orações, de jejuns, de busca, é um caminho ou são caminhos difíceis, desertos, áridos. E lá na frente você vai perceber que havia uma forma muito mais rápida e confortável de chegar. Então, é por isto que o título deste sermão simples é A Pedagogia do Deserto, a ensino no deserto. O que é que nós aprendemos no deserto? O que é que eles aprenderam no deserto? Em primeiro lugar, deserto é um lugar propício para se ouvir a voz de Deus. É o lugar do silêncio, da solidão. É o lugar onde a fome e a sede são acentuadas. É o lugar onde comer e beber é vital, não é prazer, é vida, é sobrevivência. Você já notou que as horas mais rápidas que corremos para orar e ler a Bíblia é quando estamos em agonia, quando há perdas, quando há diagnósticos avassaladores, quando há rupturas familiares, quando há esfriamento da fé, quando enfrentamos problemas, porque, me permitam a expressão muito popular, no bem bom dificilmente se procura Deus. Há pessoas que oram, que pedem, que clamam, que jejuam, e quando recebem esquecem, perdem a memória daquilo que pediram a Deus. O deserto, quanto maior a dificuldade na nossa vida e nos nossos desertos, mais nós buscamos a Deus. Ele é pedagógico nesse sentido. É o aperto, é a crise, é a dor, é o choro, é o pranto que nos empurra para Deus. E eu sei que eu não estou dizendo nada estranho a ninguém aqui. Olhe para a sua vida e veja os momentos em que você mais orou, veja os momentos em que você jejuou, veja os momentos em que você clamou, veja os momentos em que você se aproximou de Deus. Quase que frequentemente são os momentos de deserto. Então, o deserto é um lugar ideal para ouvir a Deus. Está vivendo o seu deserto? Tenha discernimento para ouvir o que Deus está dizendo a você. Em segundo lugar, o deserto é um lugar de renúncia. No deserto, a gente busca o essencial. No deserto, prioriza-se o mais importante. No deserto, aprende-se o que vale a pena ter e ser. O deserto elimina o supérfluo. O deserto elimina aquilo que é só verniz, aparência. O deserto nos faz chorar, lutar, orar e clamar pelo essencial para que se viva uma vida digna. Não adianta coisas supérfluas. Você nunca vai ver uma passarela para ninguém desfilar no deserto. Você jamais verá uma festa, como dizia a jovem guarda, de arromba no deserto. Quem é que vai fazer festa de arromba no deserto? O deserto é lugar do essencial. Muitas vezes estamos tão carregados de supérfluos, de bibelôs, de pingentes inúteis na nossa vida. E o pior é que passamos às vezes a brigar, a discutir, a fazer guerra pelo supérfluo. O deserto filtra. O deserto faz com que aquilo que não é essencial desapareça. O que você quer no deserto é água e comida. Tendo água e comida, o resto ou o restante é lucro. O deserto, além de nos ser um lugar para que nós aprendamos a ouvir a Deus,
é um lugar onde aprendemos a renunciar àquilo que é peso só para a vida, mas que não é fundamental para a nossa existência, queridos. Em terceiro lugar, o deserto nos ensina a não viver de religiosidade. O que é que eu chamo de religiosidade? Aparência, máscaras, programas que todos temos. O deserto tem a capacidade de arrancar as máscaras. O deserto faz com que eu me veja como eu sou e não como vocês me veem ou eu vejo vocês. O deserto faz com que eu me enfrente, porque no deserto não adianta nenhum jogo de aparência. É verdade que nenhum de nós é o que parece ou parece o que é, mas o deserto tem essa capacidade de desmontar na nossa vida o baile de fantasias. Muitas vezes é no deserto que em lágrimas de joelhos nós dizemos: Senhor, é isso que eu sou. Eu não sou nada além disso. Eu conheço um grande pregador norte-americano, ele é ítalo-americano, chamado Tony Campolo. Tive o privilégio de concelebrar com ele. Escreveu um livro extraordinário intitulado Hoje é Sexta, mas o Domingo Vem Aí, referindo-se à sexta da morte e ao domingo da ressurreição. E Tony Campolo, sempre que ele vai iniciar os sermões dele, ele inicia com as seguintes palavras. Ele diz: se vocês soubessem da minha vida a metade do que Deus sabe, nenhum de vocês ficaria aqui para me ouvir. É honesto. O deserto arranca a religiosidade, aquela coisa mecânica, rotineira, robotizada, onde se fala sem que haja vida, onde não pulsa o nervo da vida, os nervos da vida não pulsam, onde a pessoa apenas repete, cumpre programas. Para que isso no deserto, queridos? O deserto me reduz à seguinte verdade: eu e Deus, Deus e eu. É uma conversa entre pai e filho, filho e pai. Não precisa de cerimônia, de liturgia, de ritual. Não precisa de nenhum aparato religioso. O deserto arranca toda essa aparência da vida religiosa e nos põe no verdadeiro lugar. O deserto é um lugar sem religiosidade. Em quarto lugar, no deserto nós aprendemos a confiar e a depender de Deus. É quando somos encurralados na areia, no sol escaldante. É quando olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. É quando o horizonte é sol e areia. É quando a distância entre o lugar que eu estou e a sobrevivência é muito longa. E por isso, a única chance que nós temos nos nossos desertos é aprender a confiar e a depender de Deus. Quando Israel saiu do Egito e eles enfrentam o primeiro obstáculo real, que é o Mar Vermelho, Deus abre. Passado esse milagre, eles entram no deserto. E logo adiante, na caminhada, todos têm sede. Sede é natural que ela seja aguda no deserto. E de repente eles veem uma fonte, um poço, correm para lá. Mas descobrem que aquela água não pode ser usada. Por isso o nome daquele poço está na Bíblia, é Águas de Mara. Mara em hebraico significa amargo. Amargo no sentido de contaminação. Águas bonitas, lindas, atraentes, mas letais para quem bebesse. É o primeiro desafio. Eles aprendem que ali, para onde eles olham, é só areia, o único poço que vem é aquele. Não há como matar a sede e os recursos humanos acabam ali, estão encurralados. É quando o Senhor diz a Moisés: fala a rocha. E Moisés não apenas fala, mas fere, e por isso não entra na terra prometida, mas de uma pedra brotou água. E a Bíblia diz que aquela rocha era o Senhor Jesus Cristo. No deserto, só Deus nos dá água para matar a nossa sede. Tinham fome, e de repente
buscavam caça, não havia, e o deserto, que deveria ser o lugar de morte, passa a ser lugar de milagres, e Deus manda um maná, aquela coisa branca, semelhante a coentro, que caía toda madrugada, com algumas regras, de que cada um tinha que pegar a sua porção, não podia dar procuração para o outro pegar. Tem gente que não ora, mas diz: bispo, ore por mim. Eu digo: você vai orar. É você que precisa orar. Eu oro, mas ore. Não há clamor que chegue mais rápido do que o seu próprio clamor. Por isso o maná, cada um tinha que pegar o seu. Pai não pegava para filho, marido não pegava para esposa, mãe não pegava para filha. Cada um pegava a sua porção. Outro detalhe, era por dia. Eu não podia guardar de hoje para amanhã. Eu já disse aqui há um tempo que na minha casa a minha mãe era muito dura. E a gente só ia dormir quando decorava um verso da Bíblia. Todo dia. Todos os dias nós precisávamos decorar um versinho da Bíblia. E eu lembro que numa noite daquelas eu estava morrendo de sono e tentei passar o pé em minha mãe. Quando ela chegou junto da minha cama e disse: qual é o verso? Eu disse: João 11:35. O que é que diz? Eu disse: Jesus chorou. E ela disse: de jeito nenhum, você agora vai decorar Esté 8 e 9, que é o maior versículo da Bíblia toda. Às vezes eu chegava e dizia: mamãe, eu estou com sono, deixa eu dormir. Aí ela dizia: você tomou café da manhã hoje? Tomei. Almoçou? Almocei. Jantou? Jantei. Então alimente-se espiritualmente também. Esta prática, que eu não gostava, já adolescente, criança e depois adolescente, foi o que segurou minha vida nas horas mais duras, difíceis e perigosas de toda a existência. Foi naquele desertozinho que eu aprendi o valor do alimento e da água. Deus percebe que eles estão com fome. Não há quem vai caçar o que no deserto? Vocês percebem que vão aprendendo a depender de Deus lentamente? Aí Deus manda, além do maná, codornizes. A Bíblia diz que foram tantas que eles pegavam com a mão. E há uma expressão oriental que para o ocidental não faz muito sentido, mas a Bíblia diz que a carne saía pelo nariz. Isso é, estavam cheios, alimentados, excessivamente alimentados, e assim vão aprendendo a depender de Deus. A noite esfria, porque os desertos têm essa característica. Durante o dia as temperaturas vão a 50 graus, à noite caem para 5, e em alguns desertos ela vai a 0. Aí Deus manda uma nuvem, uma coluna de fogo, para aquecer e orientar. Durante o dia é o calor, exaustivo, abrasante. Deus manda uma nuvem que os acompanha, e assim o deserto ensina aquele povo rebelde a confiar e a depender de Deus. Assim também é conosco nos nossos desertos. Em quinto lugar, o deserto nos ensina a viver o dia de hoje. Para que plano no deserto? Para que projeto no deserto? Imagine você sentado na areia com um papel e alguém pergunta: está fazendo o quê? Estou planejando os próximos 10 anos. Você não sabe nem se vai sair dali. O deserto, quando vem na nossa vida, nos ensina a viver o que Jesus ensinou: viver um dia por dia. Ele disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Há pessoas que sofrem porque se prendem ao que passou. A vida não está mais lá, está hoje. Eu recebi uma senhora no gabinete que 99% da conversa dela era sobre o passado. E eu notei que os olhos só brilhavam quando ela falava no passado. Quando puxava para o presente, ficavam escuros, embaçados, semblante triste. Também não adianta olhar para frente. O que é pré-ocupação? É você ocupar-se antes.
E daí vem a ansiedade. A ansiedade é filha da preocupação. E é por isso que o Senhor Jesus diz: vivam um dia por dia. Acordou, trabalhou, vestiu-se, alimentou-se, vai dormir. Te agradeço por mais um dia. Amém. Eu vi um italiano da Serra Gaúcha com 107 anos de idade, num programa de TV. E o entrevistador perguntou: qual é o segredo para uma vida tão longa? E dentre outras coisas que ele citou, ele disse: eu instalei na minha mente o seguinte: tendo onde morar, tendo o que vestir, tendo o que comer e a minha saúde, eu acordo e durmo em paz, e já ia para 105 anos. Você sabe, a ansiedade está matando muita gente. Mata de forma abrupta e mata de forma gradual, degradê. Os dias vão se tornando pesados, amargos, difíceis. O deserto nos ensina que não adianta olhar para trás nem olhar para frente, é hoje. Eu preciso escapar hoje. É a inutilidade de planos e projetos, é viver o dia de hoje em nome de Jesus. Em sexto lugar, o deserto nos prepara para a bênção que vem lá na frente. Olhe, preste atenção nisso aqui. Quando eles saíram do Egito, o povo fez a seguinte afirmação: nossos filhos não entrarão lá. Estava muito difícil. Quando chega a terra prometida, 40 anos depois, todos os filhos entraram e nenhum deles entrou, haviam morrido. O Otmani, um homem de Deus, chinês, que morreu na prisão, passou anos e anos aprisionado por causa da sua fé. Ele, falando sobre o deserto, ele disse: a geração que saiu do Egito não foi a que entrou em Canaã. O deserto vai tirando da minha vida e da sua o velho homem e vai nascendo o novo homem. O que vai entrar na terra prometida, na vida eterna, não é a geração que saiu, não é o ser que saiu, é o ser que nasceu e que agora, renovado, entrará para a glória do Senhor Jesus. É um novo homem. E uma bênção no deserto, queridos, que a gente pode ver, e é muito simples, é a seguinte: um dos textos mais lindos da Bíblia é quando Israel vai sair do Egito, e Moisés e Faraó estão rosto a rosto, cara a cara, olho no olho, e Faraó diz a Moisés: vão embora e não voltem nunca mais. E Moisés olha para Faraó e diz: o meu rosto tu nunca mais verás. Era como se dissesse: grave bem, porque quem está me tirando daqui nunca vai deixar que eu volte para cá. Escravidão ficou, trabalhos forçados ficaram. Era como se ele dissesse, numa linguagem atual: bye bye Egito, até logo, tchau, nunca mais. 435 anos de agonia, agarrados com a esperança. Agora podia olhar para Faraó e dizer: este rosto aqui você nunca mais vai ver. E cada dia era a certeza de que na frente estava a terra prometida, que iam chegar. Agora, quando chegaram na terra prometida, não foi tudo fácil, não. Logo de cara, quando cruzaram o Jordão, encontraram a cidade de Jericó com a maior fortaleza. Só que as armas que eles usavam no Egito, eles não sabiam mais usar. As armas que eles usaram agora foi a obediência a Deus. Ridícula a arma que eles usaram para a humanidade. Deem 7 voltas, todo dia vocês deem uma volta. No 7º dia vocês dão 7 voltas, façam soar a trombeta. Quem olhava dizia: é caso para psiquiatra, é loucura comunitária. Aprenderam a lutar com outras armas. Onde? No deserto.
E quando obedeceram a Deus, as muralhas caíram e eles tomaram conta da cidade. O bom do deserto, querido, e agora eu quero falar a vocês em nome de Jesus, a cada um pessoalmente. Olha aqui para mim. Você que é do Senhor Jesus, tenha certeza de duas coisas. Jamais, nunca mais você voltará ao Egito. Acabou. E a outra certeza, o que tem na frente, para onde você e eu estamos indo, não é Egito, é terra prometida com a presença de Deus. Nenhum filho de Deus morre ali. Deserto não é lugar para filho de Deus, deserto é lugar de passagem. O nosso endereço tem nome: terra prometida, onde mana leite e mel. E se você ler esse capítulo 8 todo, você vai ver que lá Deus diz assim: para te provar, te conhecer e te humilhar. Humilhar não no sentido pejorativo, de tornar humilde e dependente. Foi que eu te conduzi pelo deserto. Era uma aula. Era uma aula. Era uma aula prática. Deus não é teórico. E quando eles chegaram em Canaã, o símbolo do Ministério do Turismo de Israel hoje são dois homens, é um desenho, carregando um cacho de uva do tamanho deles. Por isso os dois levam uma vara com um cacho de uva. Porque a Bíblia diz isso em relação à terra prometida, o vale de Escol. Querido, é por isso que nós permanecemos na fé, é por isso que nós estamos aqui reunidos, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós sofremos, mas não somos derrotados, nós somos humilhados, mas não somos abatidos, é por isso que as agonias vêm, mas não detonam conosco, porque nós sabemos de duas coisas: para lá eu não volto, e para onde eu vou é terra de vitória e paz. É isso, terra onde mana leite e mel. Me mandaram um vídeo há um tempo atrás, onde Ed René Kivitz, querido amigo, ele conta a seguinte história. Um casal deixou um dia a Inglaterra, que era na época a maior potência desse planeta, uma vida fácil, tranquila. E esse casal foi pregar o Evangelho num país inóspito, numa cultura recheada de malignidade, sem nenhum conforto, sofrimento, mas um chamado no coração, uma vocação do peito. Deixaram todas as facilidades da Inglaterra, que era na época o império onde o sol não se punha, e foram para lá, e gastaram a vida, em meio a nativos, a selvagens. Foram 40 anos pregando o Evangelho, longe da família, longe de tios, sobrinhos, parentes, dos melhores amigos, longe das facilidades, sem nenhum conforto. Foram 40 anos de dor, pela glória de falar de Jesus a essas pessoas. Até que um dia eles foram aposentados e começaram a viagem de volta para casa, para a Inglaterra. Vinham no navio, uma viagem longa, e o marido, já idoso, velhinho, dizia para a esposa: vai ser uma maravilha. Eu imagino a recepção, eu imagino a festa, eu imagino os festejos, comida à vontade, alegria, música. E o navio, viagem longa. E todo dia ele dizia para a esposa: foram 40 anos de sofrimento, de desamparo, distante dos que nós amamos, para pregar o Evangelho. Mas agora nós estamos voltando e eu já estou saboreando o festão,
para nos receber. Chegam na cidade de Southampton, na Inglaterra, e à medida que o navio se aproxima do porto para atracar, ele percebe que há uma multidão ali, banda de música, um festão, e ele esfrega as mãos e diz: eu não disse? Não disse a você? Olha ali. Quando o navio atraca e eles desembarcam, descobrem que a festa era para outras pessoas, não era para eles. O velho chora, abatido, não havia ninguém ali. 1 ou 2 amigos foram para casa, e ele ficou com isso na cabeça. Um dia, ela estava na cozinha, ele aproximou-se, abatido, ela disse: o que é que você tem? Ele disse: eu vou abrir o coração. Nós gastamos a nossa vida longe, abrimos mão de parentes, de amigos, de coisas, de bens, para obedecer ao Senhor. Nós somos para o outro lado do mundo, onde ninguém iria. Foram 40 anos falando de Jesus, e agora nós somos recebidos assim, com frieza. Olhou para a esposa e disse: eu estou abatido demais. Eu nunca pensei que ao voltar para casa eu seria recebido com tanta frieza. A velhinha olhou para ele e disse: querido, nós ainda não chegamos em casa. É para lá que nós vamos. Olha aqui, seja qual for o deserto, nós não chegamos em casa ainda. Quando chegar, a festa vai ser de arromba por toda a eternidade. Portanto, ânimo, olhe para frente, olhe para o alto. Quem me pegou pela mão e arrancou do pecado, tem mão para lhe levar até Canaã. Está ruim? Lembre-se, ainda não chegamos em casa, mas vamos chegar em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.